Beleza, então continuando as questões de eletrodinâmica, agora vamos para essa questão aqui da prova do IME. Ele diz o seguinte: a figura ilustra dois recipientes cilíndricos comunicantes. O primeiro recipiente possui seção reta circular de 3 centímetros de raio e está inicialmente fechado por uma tampa de vidro plana perfeitamente apoiada em sua face superior. Um líquido incompreensível de massa específica ρ é lentamente despejado no segundo recipiente, fazendo-se variar a posição vertical de uma boia de massa e volume desprezíveis que flutua sobre a superfície do líquido. A boia está fixada a um cursor metálico de resistência nula que faz contato com uma barra resistiva homogênea posicionada na vertical, cuja resistência total é 10 ohms e cujo comprimento total é de 50 centímetros. Certo? Dados, né, a massa da tampa apoiada, né, ó, algumas observações, né, e é uma observação importante, né, que ele fala que a altura do ponto de contato do cursor metálico com a barra resistiva sempre coincide com a altura da boia. Sabendo que no instante em que o líquido começa a vazar por baixo da tampa apoiada, a tensão U indicada na figura é de 9 volts. Determine o valor numérico de ρ. Beleza, né? Ó, tá aqui o desenho que ele está mostrando. Certo? Então como é que eu tenho que proceder aqui? Ó? É o seguinte. Primeiro, bora ver como é que a gente pode calcular essa massa específica. Beleza. Então é o seguinte. À medida que eu vou colocando um determinado líquido sobre esses meus sobre esses cilindros, né, comunicantes, vai acontecendo o seguinte: vai aumentar então a altura relacionada à minha boia, certo? Ó, isso se dá ao fato que o líquido não vai vazar por conta da tampa estar simplesmente impedindo isso, e à medida que eu vou colocando, a água em questão ela vai simplesmente fazendo uma determinada força a ser aplicada sobre essa tampa. De tal forma que a tentativa é simplesmente eu empurrar essa tampa para ela vazar. Beleza? Então, como ela está aplicando uma força sobre uma determinada área, né, que seria exatamente a área da tampa, eu teria simplesmente uma determinada pressão relacionada a isso. Ok? E aí, outra coisa também importante é a consideração da massa da tampa. Porque as forças que vão estar sobre a minha tampa, além dessa força F, seria simplesmente, ó, a força peso. Né, ó? Beleza? Ó? Então, eu poderia dizer que para a tampa, né, ó, F é igual a mg. Certo? E além disso, eu posso simplesmente igualar as pressões a esses mesmos níveis, ó. Beleza? A pressão em A é igual à pressão em B. A pressão em A está relacionada àquela força F aplicando sobre uma determinada área. Então, vai ser força sobre área. Já a pressão em B está relacionada à altura com que vai estar a minha altura de líquido relacionada à nossa boia, né? Ó, a nossa boia, né? Beleza? Então vai ser ρGH. E aí é o seguinte, ó. Quanto é que é essa força? Pô, é mg, velho. mg sobre A é igual a ρGH. E aí eu posso simplesmente cortar esse G com esse G. E aí, ó, o que eu posso fazer? Véi, esse ρ, ele simplesmente é M A vezes H. Beleza, e aí eu sei o seguinte, eu sei como calcular essa massa, eu sei como calcular essa área, porque essa área é a área de um círculo, né? E ele me dá o raio, né? Ele fala que é 3 centímetros. Beleza, só que eu não sei quanto é que é essa altura H. E aí tá a questão, ó. Para eu achar essa altura H, eu tenho que agora olhar para esse meu circuito. E segundo ele, este meu U ele vai ser 9 volts, então quer dizer que a diferença de potencial nesse meu resistor de 60 ohms vai ser 9 volts. Beleza. Então tá aqui, ó, esse meu circuito, tá aqui a barra, né? A barra aqui conectada. Beleza. E aí tem alguns detalhes, ó. Eu vou dizer que as extremidades da barra é A e B. Eu tenho o meu cursor metálico aqui. E também tem um outro elemento importante que ele dá, que ele mostra na figura, que é a conexão de um fio de resistência desprezível ao meu cursor a essa extremidade. Certo? Ó, a essa extremidade. Por quê? Ó, este fio está conectando isso aqui daqui, ó. Está conectando esse ponto até esse, né? Ó, a extremidade até
simplesmente o meu cursor. Beleza. Cara, tanto o meu cursor quanto isso aqui, ó, não vai ter resistência, segundo ele. Então, se eu disser que nesse meu ponto B tem um determinado potencial, esse ponto em questão também tem o mesmo potencial. Por quê? Porque simplesmente, como aqui ó, não vai ter resistência, esse aqui é como se fosse um fio liso. Então, eu poderia dizer, pelo fato de estar conectando entre esses dois pontos, eu poderia dizer que eles vão ter o mesmo potencial. E outra, o comprimento relacionado à barra está associado a uma determinada resistência. Então, se eu olhar para a resistência aqui, ó, dessa porção da barra, ela não vai ter contribuição, porque ela vai estar submetida simplesmente, ó, à mesma diferente potencial, que no caso, a diferente potencial, se eu fizer, vai ser zero, né, ó, submetida aos mesmos potenciais. Beleza? Então não vai ter contribuição. Quem vai ter contribuição é essa porção da barra. E aí eu quero saber qual é a resistência simplesmente entre A e B. Beleza? O que eu vou ter que fazer? Ó, eu denominei essa altura aqui de uma altura H. Como ele está me dizendo que o comprimento total é de 50 centímetros, ó, aqui é 50 menos H. E aí o que eu poderia pensar? Eu poderia pensar o seguinte, ó. Eu sei que a resistência total ela é de 10 ohms. Beleza. Mas isso aqui ó, é para 50 centímetros. Ó, que é o comprimento todo. Eu quero saber quanto que é a resistência de AB, cara, para simplesmente 50 menos H, que é justamente ó, essa porção da barra. Ah, tá. Então eu posso, através dessa relação aqui, ó, eu posso simplesmente dizer que a resistência de AB, simplesmente simplificando, ó, aqui, ó, vai isolando, né, vai ficar 50 menos H sobre 5, ó. Então tá aqui a resistência entre A e B, certo? Ó? Beleza. Então agora eu vou simplesmente simplificar esse circuito. Por quê? Porque esse circuito tá feio pra caramba, né? Esse circuito tá feio. Então o que eu poderia dizer? Eu poderia dizer que aqui ó, vai estar conectado a um circuito que eu vou destacar ele, ó, ele vai ser o meu circuito especial, ó. Vai ser esse circuito especial não, vai ser uma resistência especial, na verdade. Eu falei errado. 50 menos H sobre 5. Beleza. Aí essa resistência tá feia pra caramba. Deixa eu tirar isso aqui. Tá feio pra caramba. Tá melhor. Beleza. Então é o seguinte. O meu objetivo aqui agora, sabendo que a diferença de potencial nesse meu resistor de 60 é 9 volts, eu quero saber quanto que é essa resistência. Porque se eu achar a resistência, eu tenho o H. Beleza. Então, como é que eu posso achar essa resistência? Então, primeiro que esse circuito aqui, cara, ele tá muito feio, né? Beleza. Então, eu vou simplesmente simplificar ele, ó. Eu vou dar uma nova visão, ó. Eu sei que esses pontos aqui vão ser A e B, que eu denominei no início. Eu vou denominar esse ponto aqui um ponto C, e aqui eu vou denominar um ponto D. Então, cara, bora reescrever esse circuito aqui, ó. Vamos reescrever esse circuito aqui. Deixa eu trazer aqui pra cá pra gente reescrever aqui, ó. Pra fazer um comparativo, ó. Primeiro de tudo, ó, eu vou deixar, ó, isoladazinha a nossa diferença de potencial. A nossa bateria aqui, no caso. Diferente de potencial não, nossa bateria, né? Então aqui vai ser A, ó, e aqui vai ser C. Beleza. Então o que eu posso fazer aqui, cara? Eu posso simplesmente, ó, dizer que eu vou estender esses fios aqui, ó. E aí, ó, como não tem nada, aqui também continua sendo A e aqui continua, né, A e C também, ó. A e C. Beleza. E aí o que eu posso fazer agora? Cara, eu posso simplesmente conectar o meu circuito dessa maneira aqui, ó. Certo? Ó. Dessa maneira aqui. Mas por que eu posso conectar assim, ó? Porque veja, ó. Se eu chamar esse ponto aqui um ponto D e aqui o ponto B, ó, eu sei que a resistência entre A e D, ó, a resistência entre A e D é 8. Então aqui é 8. Eu sei que a resistência entre D, eu sei que a resistência entre D e C, ó, é quanto? É 20, ó, tá aqui, ó, 20. Eu sei que a resistência entre B e C é quanto? B e C, ó, eita não, B e C, ó, é 20 ohms. Tá aqui, ó. Beleza? Aí deixa eu tirar isso aqui e botar aqui pra cá. E eu sei outra coisa, ó. Que
A resistência aqui entre A e B é quanto? É 50 menos H sobre 5. Ó. Então tá aqui ó, a nossa resistência especial. E eu sei que ligando de D para B, cara, eu tenho uma resistência de 60 ohms. Então eu poderia reescrever aquele circuito todo dessa maneira. Aí muitos vão pensar, pô, tu vai aplicar o Wheatstone? Não. Por quê? Porque eu não tenho como garantir que isso aqui é o Wheatstone. Por quê? Porque eu não tenho essa altura H. Para eu saber que é o Wheatstone, eu tenho que multiplicar esse cara vezes esse. É igual a esse cara vezes esse. E aí, nesse caso, se der igualdade, vai ser uma ponte de Wheatstone. Aí para isso, eu precisaria saber qual é a corrente que vai passar por esse resistor. Porque se aqui for zero, é o indicativo. Se aqui for zero, é o indicativo. Ou se eu tiver também, outro indicativo é aquele produto. Mas como eu não sei H, eu não posso dizer nada. Ok. Certo. Então, como é que eu posso agora achar esse H, cara, nesse circuito? Olha, eu poderia fazer usando transformação delta estrela aqui, né, nesse negócio aqui, mas seria mais complicado, ó. Beleza, ó. Então o que eu posso fazer? Cara, eu posso utilizar a tática, né, do potencial nulo e atribuir justamente nesse meu ponto aqui, ó, um potencial nulo, ó, no nosso A. Como ele vai passar por essa bateria, cara, ele vai ter um ganho de potencial. Por quê? Porque a última placa que ele vai passar é positiva, né, ó. Então ele vai ter ganho. E aí, nesse meu ponto C aqui, vai ser 52 volts, certo? Isso aqui não é novidade para ninguém. Beleza. Cara, outra coisa que eu posso fazer é atribuir simplesmente nesse meu ponto B um potencial X. Como ele me dá que a diferença de potencial nesse meu resistor tem que ser 9 volts, nesse meu ponto D, eu teria o seguinte. Nesse meu ponto D, eu teria simplesmente eu teria um potencial de X mais 9. Né, ó, porque se eu fizer a diferença desse com esse, eu teria simplesmente 9 volts. Beleza. Certo? Ó, e aí tu percebe que há então um ganho então de potencial. Beleza. Então o que eu posso dizer além disso? Ó? Cara, eu posso utilizar uma tática que eu não sei se não é um pouco conhecida, pouco conhecida, que é a tática dos nós, cara. O que consiste isso? Cara, consiste em eu dizer que o somatório das correntes sobre um determinado nó vai ser zero. Mas por que disso? Porque é o seguinte, ó. Olha só. Quando eu tenho um determinado nó aqui, eu tenho um determinado nó. Aí vai chegar 3 correntes aqui, vamos dizer, ó, vai chegar I1, vai chegar I2 e vai chegar I3. Eu quero saber qual o resultado dessa soma. Mas, olha só, se eu dissesse que aqui tem um outro fio, né, ó, quando eu somar essas 3 correntes que vão chegar justamente nesse meu nó, né, pelas leis de Kirchhoff, isso aqui vai ser um nó, que não vai ser uma corrente I4, que vai ser resultado da soma deles 3. Mas nesse meu nó D, não existe isso. Então, simplesmente, o somatório dessas correntes, justamente no nó, tem que ser quanto? Zero. Então poderia dizer que o somatório das correntes que chegam sobre um determinado nó é zero. Certo? E isso ganha muito, porque agora eu vou fazer o seguinte. Em D, eu vou dizer que vai chegar 3 correntes, essa aqui e essa aqui, ó. E eu vou dizer que elas são zero. Certo? Ó. Beleza. Então o que eu posso fazer para calcular a corrente? Ó, é só utilizar U igual a R vezes I. Beleza. Então bora lá. Ó. Eu vou primeiro calcular a corrente que vai chegar através desse meu resistor. Que nesse caso eu vou ter que calcular a diferença de potencial, que vai ser x mais 9 menos x. X mais 9 menos x. Dividido por 60, que é a minha resistência. Isso aqui, ó, somado. Aqui agora eu vou olhar para esse meu resistor. A diferença de potencial aqui vai ser x mais 9 menos 0, né? Vai ser o próprio x mais 9. Dividido pela resistência, que é 8. E aí vai chegar, ó, uma corrente também desse resistor de 20 ohms. Aí nesse resistor de 20 ohms, eu vou ter simplesmente aqui, ó, x mais 9 menos 52, né, que é a diferença de potencial, dividido pela resistência. Então vai ficar x mais 9 menos 52 sobre 20. Isso tudo, ó, igual a zero. Beleza?
Então aqui, ó, bora simplesmente, ó, melhorar isso aqui, ó. Então vai ficar 9 sobre 60. Aí eu já posso simplificar por 3, ó. Por 3 vai ficar 3 sobre 20. Mais x sobre 8 dividindo membro a membro, ó. 9 sobre 8. Mais x sobre 20 dividindo membro a membro. Aí quanto que é 9 menos 52? Pô, 9 menos 52 é simplesmente 43, né, ó. Então vai ficar 43, né? Então vai ficar menos 43, né, ó. Dividido por 20. Isso aqui é igual a zero. Beleza. Então o que eu poderia dizer, ó? Eu poderia dizer, ó, que a partir disso vou achar quanto é que é o valor de x. Então vai ficar aqui, ó, x sobre 8 mais x sobre 20. Vou pegar isso aqui, ó, e jogar para o outro lado. Vai ficar simplesmente 43 sobre 20 menos 3 sobre 20 é menos 9 sobre 8. Beleza? Então olha só o que vai acontecer aqui, ó. Vai acontecer o seguinte, vai ficar x, que é 8 mais... vai ficar 28 em cima, né? Se eu resolver essa fração, dividido por 8 vezes 20. Beleza, não vou fazer aqui não, ó. Beleza. Como é que vai ficar esse cara aqui agora? Cara, vai ficar 43 menos 3 sobre 20. Então, vai ficar simplesmente, ó, 40 sobre 20, que vai ser, no caso, 2. Então, vai ficar 2 menos 9 sobre 8. Aí, se eu pegar 2 vezes 9, vai dar quanto? Não, 2 vezes 8. Se eu pegar 2 vezes 8, vai dar 16. 16 menos 9 vai dar 7. Então, isso aqui vai ficar 7 sobre 8, ó. 7 sobre 8. Então, eu posso simplesmente, ó, simplificar esse 8 com esse 8. Eu posso simplificar ó, o seguinte, esse 28 com esse 7, porque aqui vai dar 4. Aí simplifica esse 4 com esse 20, aqui vai dar 5. Então, ó, quanto é que é, ó, o nosso x? O nosso x, ele é 5 volts. Então, eu achei quanto é que é esse meu potencial aqui, ó. Ele é simplesmente 5 volts. Ah, tá. Beleza. Então, o que eu posso fazer aqui agora, sabendo dessa informação? Cara, eu posso aplicar simplesmente o mesmo raciocínio dessa técnica de nós sobre esse meu nó B. Então, vai chegar aqui sobre ele 3 correntes nesse meu nó B, certo? Então, nesse meu nó B, eu vou dizer que vai chegar 3 correntes e que a soma delas tem que ser zero. Então, olha só a primeira. Como aqui é x, ó, vai ficar x menos 52. X menos 52 dividido por 20, que é a corrente, ó, nesse resistor aqui, ó. Agora, nesse resistor aqui, vai ficar simplesmente x menos x mais 9, né, ó, dividido por 60, mais a corrente que vai atravessar esse resistor aqui, ó. Então vai ficar quanto? Vai ficar simplesmente x menos 0 sobre a resistência, que é quanto? 50 menos H, ó, sobre 5. Isso tudo, ó, igual a zero. Então, a partir daqui, ó, eu consigo saber quem é o nosso H. Por quê? Porque eu sei quanto é que é o X. O X é 52. Ah, tá. Então, olha só que vai ficar 5 menos 52. Isso aqui vai ficar menos, simplesmente 47 sobre 20. Aqui vai cortar esse X com esse X. Aqui vai ficar menos 9 sobre 60. Aí, menos 9 sobre 60, eu simplifico por 3. Vai ficar 3 sobre 20. Beleza. Aqui em cima, esse 5 vem para cima, então vai ficar 5 que multiplica 5. No caso, vai ficar 25 sobre 50 menos H. Ó. Isso tudo igual a zero. Beleza? Então, bora resolver isso aqui. Ó. Então, vou pegar esse termo e jogar para o outro lado. Então, vai ficar 25, 50 menos H. Aí, se eu pegar 47 somar com 3, vai dar simplesmente 50 sobre 20. Então, eu posso simplesmente simplificar esse cara aqui por 2, esse aqui por 10, né? Vai ficar 10, e vai ficar 50 menos H é igual a 10. Então, para isso aqui dar 10, ó, quanto é que tem que ser o H? 40 centímetros. Então, tá aqui, ó, o valor simplesmente do nosso H. Ele é igual a 40 centímetros. Então, agora acabou, ó. Agora, é só jogar aqui os valores, ó. Certo, ó? Aí, detalhe com relação aos valores, né? Por quê? Porque ele me dá, ó,
aqui a massa, ele me dá em grama, né, ó. Ah, é verdade. Aí eu tenho que botar para quilograma para tá quilograma por metro cúbico, né, ó. Beleza. Então vai ficar o seguinte, vai ficar a massa, né, vai ser 1004,4. Então esse aqui vai ficar quanto? Vai ficar 1004,4 vezes 10 elevado a menos 3, ó. Já que tá agora tá em quilograma. A área vai ficar πr ao quadrado. Aí o π ele disse para eu adotar como sendo 3,1. Beleza? Ó. Quanto é que é o raio? O raio é 3 centímetros. Então vai ficar 3 vezes 10 elevado a menos 2, tudo ao quadrado. Vezes a altura. A altura tem que estar em metros. Certo? Tem que estar em metros. Como deu 40 centímetros, isso aqui vai dar 0,4. Beleza? Ó. Então quanto é que vai ser ρ? Certo? Vai ficar simplesmente... Posso pegar aqui, ó, esse cara dividido por esse. 31 vezes 4. 31 vezes 4. Vezes 9. Não, vezes 9. Certo. Vezes 9. Certo. Agora em correlação 0 vai ficar 10 elevado a menos 3. Dividido aqui por 10 elevado a menos 4. Só que também tem esse cara aqui e esse cara aqui. Que aí vai ficar 10 elevado a menos 6. Certo, 10 elevado a menos 6. Se eu jogar para cima, vai ficar 10 elevado a 3. Ó, 10 elevado a 3. Aí se eu fizer justamente essa conta aqui, ó, vai dar 900, cara. Isso aqui vai dar 900 quilogramas por metro cúbico. Ó. Então tá aqui, ó, a resposta dessa questão da prova do IME. Então veja que é uma questão, ó, mista, né, ó, que mistura circuitos, né, que é a maior parte da questão, mas com hidrostática, né? Então tá aqui, ó, o valor da massa específica pedido por ele, ó. Então, basicamente foi essa a questão.